Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e não precisa que alguém te interrogue. Por isso cremos que viestes da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, minhas irmãs, ao longo de todo o ano litúrgico, que começa no primeiro domingo do Advento e termina no domingo de Cristo Rei, a Igreja vai nos apresentando leituras. Elas formam um conjunto, ou melhor, cada leitura é uma pedrinha num mosaico que forma a história da salvação. Hoje, por exemplo, ouvimos Paulo falar para os discípulos, que eram discípulos de João, que não bastava aquele batismo dele, era preciso o batismo em nome do Senhor Jesus. Depois, Jesus, diante de todo o temor dos apóstolos por sua partida, falando sim, tereis aflições no mundo, mas tende confiança, eu venci o mundo. Então são passagens que vão formando em nós toda assim uma convicção, Deus nos ama. Porque a história da salvação é a história do amor de Deus por nós. E vai, cada momento da história é onde Deus manifesta e nos dá uma graça especial. E como estamos na novena de Pentecostes, seria interessante lembrar que essa história, a gente pode dizer que tem 3 grandes momentos. O primeiro do Antigo Testamento, em que predomina a figura do Pai. O Pai que nos ama, tem um desejo de nos salvar, isto é, de que nós sejamos amigos dele, vivamos como filhos de Deus e experimentemos o seu amor, não só aqui na terra, e preparando-nos para a eternidade com ele. Então o Pai é que agiu no Antigo Testamento, ele que chamou Moisés, Abraão, profetas, homens extraordinários, mulheres de grande riqueza, para que através deles fosse dizendo ao seu povo: olha, esperem agora a grande manifestação do Pai, que ninguém sabia quem seria, que viria como Messias. Esperem porque Deus realmente quer salvá-los. A primeira etapa terminou com a anunciação, isto é, com a encarnação do Verbo, Jesus. Jesus que começa depois da sua vida anunciando a boa nova. E em 2 ocasiões, o Pai se manifesta. No batismo de Jesus, no Monte Tabor, para dizer a mesma coisa. Este é o meu filho amado, escutai-o. Como a dizer, agora não sou eu mais que vou lhes falar através de pessoas importantes, grandiosas, profetas, não. Agora, quem vai falar em meu nome é Jesus, meu filho. Então Jesus passou 3 anos apresentando a boa nova, o evangelho do Pai. E que consiste a boa nova? O Pai os ama, quer que vocês o amem sobre todas as coisas, que ame o próximo como a si mesmo. E ainda no final da vida, Jesus acrescentou: amai-vos como eu. Quer dizer, deu um passo a mais, não era apenas amar o próximo, que ele é importante, porque é irmão, mas como Jesus me ama, eu devo procurar amar o próximo. Jesus falou de perdão, reconciliação, solidariedade, fraternidade, aqueles elementos essenciais da Boa Nova. Então, e depois
a vida de Jesus teve o seu momento alto, que vivemos pouco tempo faz, na Semana Santa, no Tríduo Sacro, com a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Jesus ressuscita, mostrando que a última palavra não era da morte, nem do pecado, mas do Pai que o ressuscitou. Durante 40 dias, estamos nesse tempo, foi preparando os apóstolos para a situação nova que eles viveriam, onde ele não estaria mais fisicamente presente. Claro que foi para os apóstolos algo inimaginável. Como viver sem Jesus? Até agora, ele era a referência. Havia um problema, recorriam a Jesus. Uma dificuldade, uma discussão entre eles, recorriam a Jesus. Uma cura que eles não conseguiam fazer, um demônio que não conseguia expulsar, recorreu a Jesus. E agora? Aí Jesus tentando consolar, não, tende confiança, eu venci o mundo. E ontem, nós vivemos aquele momento em que Jesus volta para o Pai. E ele disse que era necessário voltar, porque se não voltasse, nós não teríamos o Espírito Santo. E, portanto, não compreenderíamos toda essa história. Teríamos, assim, momentos, situações, lembranças, mas de compreender e fazer-nos entrar nessa história não seria possível, porque esta é a obra do Espírito Santo. Então, essa segunda parte de Jesus não termina com a ascensão, mas quando ele manda, junto do Pai, o Espírito Santo, em Pentecostes, que é a festa que celebraremos no próximo domingo. Então, vem o Espírito Santo, enche o coração dos apóstolos. E quem eram os apóstolos? A maioria deles pescadores, gente simples, incapaz antes de grandes discursos, no sentido de grandes explicações, porque eles mesmos sentiam-se meio perdidos. Mas agora, eles é que deveriam anunciar. Mas foram tomados de uma força, de um vigor, de uma luz, que os impulsionou. Agora sim, eles tinham condições de cumprir a ordem de Jesus, ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Agora sim. Então, com a vinda do Espírito Santo, começa a terceira fase da história da salvação. A primeira foi o Pai, segunda, especialmente o Filho, agora é o tempo de Pentecostes, do Espírito Santo. Quer dizer, é Ele que vai fazer com que a mensagem de Jesus continue a repercutir no coração das pessoas. Ontem ouvimos 2 vezes, sereis minhas testemunhas. Isto é, somos chamados agora a ser os protagonistas, estar à frente da história da salvação. Agora, ou o Evangelho vai se expandir através de nós ou não vai. Claro que é o Espírito Santo que age, mas Deus não age sozinho. Ele sempre conta e quer contar com a nossa colaboração. Senão ele poderia ter dito, bem, fiquem tranquilos, o Espírito Santo fará tudo, fará que as pessoas compreendam. Não, ide, pregai meu evangelho. Como que diz? Se vocês não pregarem, o evangelho não será conhecido. Então o tempo do Espírito Santo é o nosso tempo. Quer dizer, por isso que precisamos tanto do Espírito Santo, para ter a coragem que os apóstolos tiveram, para compreender a mensagem de Jesus, para superar as dificuldades. No mundo tereis aflições. Quer dizer, a igreja sempre terá dificuldades, não é? O nosso tempo tem coisas assim, temos muitos problemas, mas se a gente olhar a história da igreja, sempre houve grandes problemas. É parte da igreja ser incompreendida, perseguida, caluniada. Mas, com a força do Espírito Santo, os antepassados nossos que vieram antes foram vencendo, lutando, e o Evangelho chegou até nós. Sereis testemunhas. Então, no tempo de Pentecostes do Espírito Santo, eu digo tempo porque Pentecostes não é um dia. Deus, quando dá os dons, é para sempre. Quando Pedro vai dizer em Pentecostes, que Jesus subiu ao Pai, recebeu o Espírito Santo e o derramou sobre vós. Quer dizer, é um verbo que continua. O Espírito Santo continua sendo derramado nos nossos corações. Claro que então a gente precisa abrir o coração para acolher esses dons. Esse é o nosso tempo. Então alegremos-nos de pertencer a esse tempo, de por nosso testemunho, nossa vida,
poder levar adiante a história da salvação. E assim, então, quando formos escutando a palavra de Deus ao longo do ano, sempre procuremos nos situar para entender melhor e viver mais profundamente. Que Deus, então, abra o coração de cada um de nós para acolher este dom que mais do que é o Espírito Santo, a fonte de todos os dons que nos é dado em Pentecostes. Assim seja.